Olá meninas, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a importância do ensino e da aprendizagem com as crianças da educação infantil, através do quê? Da BNCC. Vamos lá comigo? Eu vou iniciar falando com vocês sobre o cuidar e ensinar as crianças. Sempre foi colocado que cuidar e ensinar trabalham em conjuntos, e isso é verdade. Mas hoje a BNCC ela vem para formalizar isso, validar esse conceito. Porque o cuidar e ensinar são conceitos que andam um ao lado do outro. Para quê? Para que haja exploração do aluno. Todo momento que a criança vivencia essa rotina escolar, que ela é estimulada, ela aprende a cuidar de si mesma. Eu vou te dar um exemplo. No momento que a gente vai levar as crianças para o lanche, ela vai ser estimulada a quê? A desenvolver os hábitos alimentares, os cuidados com o corpo, onde através desses cuidados ela vai estar aprendendo quais são os alimentos que elas vão estar adquirindo. E além disso, a criança também aprende a estabelecer uma rotina. Essa rotina, ela aprende a lidar junto com os seus amigos, dentro da sala de aula e no decorrer da escola. O professor, ele é o cuidador e ele norteia todas essas situações de rotina escolar. Os cuidados que ele dá a todo momento, o professor tem que sempre estar observando, porque assim, é através dos movimentos corporais, é através da atividade em roda, é através do local onde foi feita a organização, que o professor consegue visualizar o seu aluno e as necessidades dele, tendo um zelo com eles e proporcionando um lugar bacana e seguro e estruturado para o seu aluno. Sem contar que ele também deve pensar nos materiais que ele vai utilizar e quais são as atividades sugeridas para fazer essa integração com as crianças. Além disso, a gente também tem que trabalhar o vínculo do aluno junto ao professor, que é de muita importância. O professor ele deve conter um vínculo com o seu aluno através do quê? Da afetividade, dos cuidados, na hora que ele está fazendo uma troca, na hora que ele está conversando, na hora da atividade em roda, na hora que ele está explorando o ambiente escolar. Então, além disso, ele trabalha a autoestima da criança. Quando a criança é segura, sabe o que ela quer, ela consegue transformar o seu mundo. Ela cria, ela consegue ver o novo. O ideal para o professor é sempre se dedicar à criança nas situações de cuidados, para assim você conseguir elevar o mundo dela, para ela conseguir ver que ela é capaz de fazer as coisas e você não precisa fazer a todo tempo para ela. Vamos lembrar também que o brincar é muito, muito, muito importante na educação infantil. Eu vou te dar outro exemplo. Na hora da troca da alimentação, sempre trabalhar a autoestima e valorização da criança. Ela precisa muito que você a estimule e a incentive, porque assim ela consegue fazer as coisas sozinha, sem que haja a necessidade de você estar sempre ajudando, né? Porque o professor, ele tá ali sim para ajudar, mas ele tem que mostrar para a criança que ela é capaz, que ela tenha confiança em si, né? De cuidar de si mesma. E sendo assim, ela vai aprender muito mais com suas atitudes, seus atos. O professor ou o adulto que quer fazer tudo pela criança, mesmo sem intenção, faz com que ela se sinta incapaz de fazer algo sozinha. Então, assim, a criança pode até ficar chateada por não conseguir, porque você vai fazer tudo por ela. Então, vamos lembrar que a criança, ela tem que ser uma criança segura, capaz de fazer as coisas sozinha. Devemos, assim, estimular sempre, como eu tenho falado, a autonomia, né? Essa confiança para que a criança consiga pular obstáculos, né? Não ficar na mesmice, ela consiga desenvolver situações, problemas. Eu vou dar um outro exemplo. Um local, né, com escadas. A criança está no local com escadas. Lógico que o professor, a gente fica apreensivo na subida e na descida da criança, né? Então, assim, e para nós, muitas das vezes, a gente acha que é perder tempo a criança aprender a subir e descer sozinha a escada. Mas não. Esse, com certeza, vai ser um dos tempos mais valorosos que a criança vai ter, porque vai ser um aprendizado para a vida dela, né? Sem que nós mesmos precisamos fazer por ela. Porque quando a gente vai, né, ver uma situação, um problema, a gente já quer pegar na mão da criança, a gente já quer ajudar. E a gente tem que perceber que a criança, ela é capaz sim de fazer sozinha.
E a BNCC quer realmente mostrar essa importância para nós, que trabalhar os elementos da educação infantil é deixar a criança vivenciar, a criança aprender com os outros, aprender com si própria é muito importante. Além disso, a gente tem que respeitar o tempo da criança, do aprendizado da criança. Porque, assim, existem turmas da mesma faixa etária, mas uma criança se desenvolve mais e a outra nem tanto. Então, a gente tem que aprender a trabalhar o coletivo, a trabalhar o grupo e a trabalhar a individualidade e o individual de cada aluno. Esse respeito, ele tem que acontecer do professor para o aluno, com o objetivo de sempre estreitar as relações e sempre fazer com que esse aluno venha evoluir, né? Então, tanto como eu disse, tanto o trabalho em grupo como individual, nós como professores devemos ser observadores para ver onde cada criança vai precisar dos nossos recursos. A gente também, professor, tem que aprender a ouvir, escutar o que o nosso aluno tem para dizer, né? A gente tem que trabalhar com as atividades livres e as atividades dirigidas. Dentro desse jogo de atividades, sendo ela em grupo, sendo ela livre, tem que ter observação onde a gente consegue pegar como eu posso dizer? A gente pode pegar os feelings das crianças, aonde elas precisam melhorar, o que elas precisam, o que nós precisamos nos atentar antes, né, de estar desenvolvendo alguma atividade com ela, para saber da próxima atividade, quais os novos estímulos que eu vou usar, o que eu preciso planejar, né, com as reais necessidades dessa criança. Para isso eu tenho um outro exemplo. Eu amo falar de exemplo, né, porque o exemplo é a forma mais fácil da gente entender como funciona. Cada criança ela tem um jeito de se movimentar, de andar, de deitar, de levantar. Então, para que você não tenha esse problema de não saber como trabalhar com essa criança, essas observações são fundamentais para independente da faixa etária. Pode ser para o berçário, pode ser para o maternal, para a educação infantil, não importa a idade. A observação, ela faz com que as crianças aprendam muito, evoluam muito com o que você tem a proporcionar para ela. Tem outra coisa também que é muito importante, é explorar os espaços livremente, né? As crianças elas devem ser estimuladas a explorar livremente os locais onde você planeja, os locais de parque, a sala de aula, brinquedoteca. Então, elas têm que ter esse momento de explorar, não com necessidade, com objetivo focado em algo, mas sim explorar para elas transformarem a realidade dela, o que elas estão vendo, numa base legal para você trabalhar isso com ela posteriormente. Nunca esquecendo também do brincar. Tudo que o professor vai sugerir para essa criança tem que ser através das brincadeiras, né? Porque o brincar, ele é fundamental na educação infantil. Não podemos falar de ensinar a criança aprender algo sem que haja o brincar. E é importante nesse brincar os jogos de regras também, né? Porque tanto os jogos livres quanto os de regras são muito importantes para a criança, porque ela oferece aprendizagens de formas diferenciadas, né? A criança pode escolher uma decisão quando você deixa uma atividade livre, ou você pode impor limites escolhendo uma atividade a ser feita naquele momento. Uma atividade com regras simples, porque assim a criança vai conhecer os espaços, né, de formas livres e vai conseguir se expressar sem que haja a interação do professor. Vai haver a interação da criança com o ambiente e com seus amigos. O professor vai ser apenas o observador. Na parte externa da escola também é muito importante o trabalho. Porém, a gente não precisa ter um espaço engessado, sabe aquele espaço de playground, né? Que tem brinquedos de marcas, tem brinquedos estruturados. A criança, ela pode brincar sim com esses brinquedos, mas para ela não vai ser tão prazeroso quanto as descobertas que ela vai ter, né? Então, dentro disso, a gente pode encaixar a rotina diária. Por quê? Porque essa rotina faz com que ela aprenda a passagem de tempo, a parte de horários,
o horário de lanche, o horário de saída. Então, é muito importante para a criança que tenha a rotina estabelecida dentro da escola, dentro da sua sala de aula. A rotina faz com que a criança esteja mais segura, se sinta segura. Porque assim, vou dar um exemplo. A criança está numa roda de conversa e ela sabe que essa roda de conversa, após essa roda de conversa, ela vai ter o primeiro lanchinho. Mesmo que a roda de conversa não tenha acabado e ela esteja com fome, ela vai conseguir aguardar um pouquinho, porque ela sabe que finalizando a roda de conversa, ela já vai se alimentar. Isso no decorrer de toda a rotina dela. E também a criança espera muito, né, no final da aula, fica ansiosa porque os pais venham buscá-la. E nesse momento ela sabe que toda vez, antes do pai vir buscar, ela vai ao parque. Então ela vai se sentir mais segura, sabendo que eu vou pro parque e logo minha mãe vai chegar e vai me buscar. E assim, quando essa rotina muda, é muito ruim para a criança conseguir assimilar, né? Porque se a rotina é estabelecida igualzinha todo dia, ela consegue ficar segura. Agora, quando essa rotina não é executada todos os dias, ela fica perdida, né? Ela não tem segurança do que vai acontecer, ela não sabe o que vai vir pela frente. Então, a gente nunca pode esquecer que tudo que for sugerido dentro dessa rotina deve girar em torno do lúdico, tá? Então, a rotina deve ser lúdica, as atividades devem ser lúdicas, né? E as atividades exploradas pela professora dentro da rotina, sempre com ludicidade, sempre com brincadeira. Sei que o nosso bate-papo, assim, foi muito bacana. Sei que o conteúdo que eu passei para vocês vai ser de muita valia, né? Vai ser bem bacana para vocês poderem entender um pouquinho de como funciona alguns quesitos que foram passados, alguns tópicos, né? Lembrando também que tudo que eu falei, todo esse bate-papo, a BNCC, ela norteia tudo isso, é o foco que ela tem, né? É de proporcionar à criança que a criança ela aprenda com o próximo, que ela aprenda com si mesmo, que ela tenha conhecimento de si, que ela tenha confiança em si, no seu trabalho, no que ela vai desenvolver. E o professor também demonstrar para essa criança o quanto ela é capaz. Então, assim, foi um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui e em breve teremos mais vídeos, tá bom? Um beijo e até mais!